Muito bem, então chegamos ao último vídeo desta série, né, da série de vídeos desta semana, e agora eu vou apresentar as estruturas de repetição da linguagem C. C tem três estruturas de repetição. A primeira delas é a for, também muito comum em outras linguagens. Nós temos a estrutura while, né, todas essas estruturas eu comentei lá na apostila, que é o equivalente ao enquanto, e nós temos a estrutura do while, que é faça enquanto, sendo que a diferença entre essas duas últimas está na posição em que a expressão é testada. Né? O while testa logo no início, antes de entrar no loop, e a do while, como a gente vai ver, testa no fim do loop, ou seja, pelo menos uma vez o código é executado para que a expressão então seja testada para decidir se vai ser ou não dado continuidade no loop. Então a primeira estrutura que nós vamos utilizar é a estrutura for, que é semelhante ao que estudamos em algoritmo como para, certo? Então a estrutura for, ela tem esse padrão. Nós temos a palavra-chave for, os parênteses são obrigatórios, certo? Então, quando nós trabalhamos aqui com uma estrutura de repetição, nós temos também aqui os colchetes, que são opcionais, com a mesma ideia das estruturas condicionais. Se tivermos um comando, as chaves elas podem ser retiradas, mas mais de um comando, elas são obrigatórias. Okay? Então, tudo que estiver entre esses colchetes vão ser repetidos. Né? Todas as instruções que existirem aqui dentro vão ser repetidas dentro das condições, dentro do controle que nós vamos programar aqui na nossa estrutura for. Então, aqui dentro da estrutura for, nós temos três campos, né, que são separados aqui por esses dois pontos e vírgula. Né? Então, aqui nós temos o primeiro campo, aqui nós temos o primeiro, segundo e terceiro campo, certo? Esses pontos e vírgulas aqui, eles também são obrigatórios, eles não são opcionais. Os campos, qualquer um deles, são opcionais aqui na estrutura de repetição for, mas os pontos e vírgulas, os parênteses, são obrigatórios, certo? Por mais que não coloque nada, não preenchamos aqui os campos, os pontos e vírgulas são obrigatórios. Então, deixa eu explicar cada campo aqui para você. O primeiro campo, ele é destinado à inicialização das variáveis. Inicialização das variáveis? Como assim? Porque normalmente a estrutura for ela é utilizada para repetirmos quando nós temos uma certa precisão de quantas vezes esse loop vai rodar. Então, normalmente isso é feito através de uma variável de controle, e esse primeiro campo é mais do que útil para iniciarmos, não só iniciarmos, mas também já declararmos dentro do escopo do for essa variável que vai funcionar como uma variável contador. Então, normalmente a gente faz assim, ó, int i recebe 0. Então, estou utilizando aqui o primeiro campo para declarar uma variável e inicializar ela como 0. O segundo campo vai conter uma expressão, né? Obviamente uma expressão lógica, mas a gente já discutiu sobre isso em C. Lógica é relativo, né? Porque valor 0 falso, diferente de 0 verdadeiro. Então vai conter aqui uma expressão que, enquanto ela resultar em verdade ou em verdadeiro, significa dizer que esse loop aqui vai continuar sendo executado, certo? Então, digamos que a gente queira fazer um programinha simples que imprima aqui os dados, os números de 0 a 9. Então, aqui seria mais ou menos a ideia seguinte: enquanto i for menor do que 10. Tá? O último campo ele é destinado para a realização de incrementos, certo? Em C, é muito comum a gente fazer alguma coisa desse tipo aqui. Não sei se você já ouviu falar, já conhece o operador mais, mas ele realiza um incremento em 1 na variável i. Então, se a variável começa com 0, na primeira vez que esse campo de incremento ele é chamado, ou na primeira vez que essa instrução for executada, ele sai de 0 e vai para 1. Na segunda vez, sai de 1 e vai para 2. Certo? Então, isso aqui seria um atalho muito melhor do que escrever isso aqui. Né? Olha a diferença da quantidade que a gente vai digitar. Ou mesmo isso aqui, que é outra forma
que o C aceita, não só o C, mas Python e algumas outras linguagens. Então, se você quer ser um programador C, se acostume a utilizar o incremento dessa forma, certo? Mas deixa eu te explicar como é que é o funcionamento aqui da estrutura for, certo? Então, o programa ele vem seguindo o fluxo normal. E na primeira vez, na primeira execução aqui do for, esse campo é executado, somente na primeira vez. Depois que ele é executado, vem aqui, antes de iniciar a execução das instruções dentro do loop, a expressão é testada. Obviamente, ela pode dar falsa desde já na primeira vez, fazendo com que o loop não seja executado nenhuma, né? Então pule aqui para a execução normal. E depois que as instruções são todas executadas, que chegou no fim do loop, é que esse campo aqui é executado, ou seja, é que o incremento ele vem ser executado. Então, de forma mais prática, primeira vez que chega no for, a variável declarada inicializada. Antes de iniciar qualquer loop, a condição é testada. Fim do loop, a variável de controle aqui do C, né, da nossa estrutura, ela é incrementada, certo? Então, na primeira vez, inicializa, testa, termina tudo, incrementa. Na segunda vez, testa, executa todas as instruções, incrementa no final. Depois, antes de inicializar a terceira rodada, testa, sendo verdade ainda, executa todas as instruções, chegou no fim, incrementa e assim segue-se até que essa expressão resulte em falso, que no nosso caso vai acontecer quando o valor de i alcançar 10, tá bom? Então, só para que fique mais claro aqui a nossa intenção, né? Vou dar um espaço aqui, ponto e vírgula. A localização onde você coloca essa chave aqui fica a seu critério, né? Alguns programadores gostam de deixá-la aqui do lado do for, economizando uma linha. Outros gostam de colocar já abaixo do for, né? Para ganhar um espaço aqui, ó, e o programa ficar facilmente legível. Também é uma possibilidade para você. Então não esquecemos o ponto e vírgula. Tá? Desculpa, faltou o F aqui. É bom já ir se acostumando com os erros de programação, né? E aprender a ler também as mensagens de erro, porque assim a gente soluciona mais rapidamente as nossas falhas, tá? Então, basicamente foi isso que o programa fez, ó. Eu criei uma variável de controle, chamei-a de i, inicializei com 0, estabeleci a condição de que esse loop ia executar enquanto fosse menor do que 10 e estabeleci o incremento de 1 em 1, tá? Naturalmente aqui a gente pode fazer de 2 em 2, o comportamento vai ser semelhante, né? Só que ao invés de ir para 1, vai aqui somente imprimir os números pares. Se você alterar aqui também a expressão, a gente vai incluir aqui o 10 na impressão desses números pares, ok? Então, veja que o uso da estrutura for também é muito simples. É possível combinar instruções aqui dentro, instruções condicionais, instruções simples, entrada e saída, cálculos, expressões, bem como é possível também utilizar o que a gente chama de aninhar outras estruturas de repetição. Tá? Isso vai depender da lógica do seu programa. Então aqui a gente encerra a estrutura for e vou seguir também o raciocínio, a didática que eu empreguei lá no material que escrevi para vocês essa semana, né? E eu vou fazer com que a estrutura while faça exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui no nosso programa, na nossa estrutura for. Então vou apagar tudo aqui, certo? E vou escrever while. Então, mas antes de colocar a expressão aqui, nós precisamos declarar. Então veja aqui que eu estou declarando a variável i fora do escopo do while. Então se eu estou fora do escopo do while, o while vai ter acesso a essa variável também, né? Lá na estrutura for, nós tínhamos toda aquela estrutura montada que nos permitia já inicializar, testar, incrementar, sendo feito tudo automático pelo for. Mas o while é uma estrutura de repetição mais geral, mais generalista, né? Que ela simplesmente testa determinada condição.
Então, quando queremos usar um contador, nós temos que programar isso para que o while funcione, né? Que é diferente aí do for. Né? Digamos que o for é uma estrutura mais especializada, muito útil quando quisermos, ou quando temos assim exatamente sabemos onde começa e onde termina. O while não é mais geral, é enquanto determinada condição for satisfeita. Tá? Então nós temos a palavra-chave while, os parênteses são obrigatórios, e aqui nós colocamos as chaves que delimitam o escopo do que vai ser repetido aqui, né, dentro da função while. Então, como eu disse, nós queremos realizar o mesmo procedimento. Veja que aqui se assemelha ao primeiro campo do for, aqui vai se assemelhar ao segundo, né? Aqui dentro do for vai ser a mesma instrução. Nós tínhamos aqui o printf, tá? Mas não podemos esquecer, né, de colocar aqui o nosso incremento, certo? Como aqui ele está vindo como uma instrução, ele tem que ter o ponto e vírgula. Da mesma forma aqui, como está vindo como uma instrução, tem que ver o ponto e vírgula. Se a gente não colocar esse incremento de forma manual, o que acontece? I vai ter sempre o mesmo valor zero, a função vai repetir para todo sempre, imprimindo zero atrás de zero, certo? Então, como a gente colocou aqui o incremento, isso não vai acontecer, e aqui nós obtivemos exatamente a mesma saída que nós obtivemos quando utilizamos o for, certo? Então, agora eu vou mostrar para você o uso do do while, que é bem semelhante aqui ao uso do while. Então, vou até aproveitar aqui essa estrutura, vou colocar aqui, ó, certo? Antes da chave, a gente coloca a palavrinha-chave do, depois da chave a gente coloca o while seguido da condição. Então, aqui, como nós estamos terminando essa instrução do while e não termina com chave, a gente precisa colocar aqui o ponto e vírgula, certo? Lembrando que para esse exemplo vai funcionar, certo? Mas atente que, como a condição não é testada aqui, como a expressão não é verificada no início, então pelo menos uma vez essas instruções aqui serão executadas, certo? Pelo menos uma vez. Diferente do while e diferente do for. É possível, nesses dois últimos casos que eu citei agora, que a expressão seja falsa logo de cara e nenhuma instrução dentro da estrutura seja executada. No caso do do while, né, pelo menos uma vez essas instruções aqui elas serão executadas. Então, vou rodar aqui. Mais uma vez, nós temos aqui a mesma saída, ok? Então, já ficou intuitivo, já ficou instrutivo. Não tem mais por que haver delongas aqui na explicação do do while. Então, pessoal, sempre que vocês souberem exatamente onde começa e onde termina, né, sempre que você visualizar um controle, né, um controle por meio de uma variável, um contador, então você pode correr lá para o for. Quando você quer testar uma condição, como eu dei um exemplo lá na apostila, né, convido você a ler se ainda não leu, que é, por exemplo, eu quero que o usuário digite um valor maior do que 10, e ele não digita, e você fica num do while, forçando ele, né, a só sair dessa repetição, enquanto ele não digita o valor que você pediu, nos moldes do que você pediu, a gente não tem como adivinhar quantas vezes vai repetir. É uma condição que determina a continuidade ou a parada. É uma expressão que, nesse caso, vai envolver o teste aí da variável do que o usuário digitou. Né? Se você voou aqui nesse último comentário que eu fiz, é porque você não leu a apostila, né? Então dá uma apostila lá que eu mostro um outro exemplo de como você pode empregar aí o do while, o while, certo? Apenas um exemplo, obviamente, existe uma infinidade de possibilidades. Então, se a gente pensar assim em termos mais gerais, a estrutura while, né, ela é a mais geral de todas, certo? Tudo que o do while faz e tudo que o for faz, o while consegue fazer também, ok? Então, como eu já venho falando com você, deixe suas dúvidas nos comentários, não hesite em deixar também sugestões, né? Já falei sobre as dúvidas, se for preciso a gente marca aí alguns encontros presenciais, mas eu acredito
que, em razão desse assunto aqui já ter sido abordado, apesar de já fazerem alguns meses, né? Mas eu acredito que os alunos, em sua maioria, já devem estar dominando aí a linguagem C, certo? Então estou fazendo essa breve revisão como uma recomendação, seguindo uma recomendação pedagógica, né, devido a esse lapso de tempo, como eu já comentei com vocês, ok? Então, se está tranquilo até aqui, também me sinalizem, né? Eu deixei essa semana mais tranquilo, com atividade também mais simples, certo? Atente aí para o prazo da atividade, porque é a semana em que a gente está começando, está chegando. E aí, na medida que o tempo for passando, a gente vai aparando aí as pontas, ok? Então, até mais e a gente se encontra na próxima semana.